Turnover é uma palavra de língua inglesa que existe simplesmente para quantificar e apontar o fluxo de funcionários, de colaboradores que entram e saem do seu quadro ou da sua empresa. Dessa forma, esse fluxo, esse indicador, acaba mostrando principalmente a saúde da sua empresa, porque, obviamente, se ele é alto, temos uma alta deficiência. Muito treinamos, muito perdemos, muito treinamos, muito perdemos e não saímos da estaca zero. Agora, é óbvio, o ano de 2020 foi rochoso. Demais da conta. Muitos sofreram, até hoje muitos ainda sofrem. Milhões de pessoas foram dispensadas ou licenciadas, algumas até mesmo contra a vontade, porque não havia outra opção. A dor pode continuar e provavelmente ainda continuará num futuro próximo. Mas mesmo quando as nossas vidas se estabilizarem, essa não terá sido a única vez em que uma economia tropeçará. Dará aqueles saltinhos até que volte a se estabilizar. As empresas enfrentarão novamente aquela santa escolha: eliminar, enxugar, redesenhar uma grande equipe, que será difícil de construir ou de reconstruir, ou talvez, de alguma forma, absorver todo o impacto, absorver todas as enormes perdas financeiras e manter a sua estrutura. Bom, Dan Price, um grande empreendedor norte-americano, inclusive CEO de empresas de crédito, diz o seguinte: para ele existe uma terceira via. Nesse caso, ele, pelo menos, diz tê-la provado neste ano. A solução, diz ele, é atuar em equipe. E aqui é literalmente em equipe. Ele diz o seguinte, abre aspas: sua equipe é muito mais inteligente do que você. Além disso, ele ainda diz: o meu é dê poder ao seu povo. Seja honesto, seja democrático, e eles acabarão encontrando soluções que você nunca, jamais conseguirá ver. Será? É isso que a gente vai discutir aqui hoje. Então fique por dentro e nos acompanhe. Começando o seu Ernesto. Olha, hoje a gente tem tempo. Estamos só nós três aqui. Não precisa nem segurar. Pode realmente falar. Será que nós conseguimos manter, absorver aquelas perdas financeiras homéricas e ainda assim manter a nossa equipe no mesmo tamanho que tínhamos antes de crises? Bom, a equipe é a alma da empresa. A gente, como gestor, tem que comandar, sempre comparo até um pouco essa função com um técnico de um time de futebol, em que, na verdade, ele não joga, né? O gestor, em princípio, tem uma frase que eu também gosto de falar: o gestor não faz nada, só manda. E aí ele tem a equipe que vai fazer o que é necessário. E essa equipe, ela precisa ser treinada, ela precisa ter capacidade, ela precisa conhecer os meandros do seu trabalho, saber resolver realmente todos os problemas. E nada substitui o tempo para conseguir essa prática. Então, o turnover é a desgraça de uma empresa. Pode acabar com a empresa. Constante troca de pessoas, muitas vezes não aquelas pessoas que foram demitidas porque não estavam servindo, não estavam cumprindo o seu papel, não aquelas pessoas que saíram por um motivo qualquer sem fazer muita falta, mas principalmente aquelas pessoas chaves, fundamentais, que realmente formam a cultura da empresa, que têm o conhecimento detalhado de todos os serviços, de todos os produtos que são produzidos, que têm o conhecimento detalhado de todos os clientes, dos fornecedores, muito maior do que o seu conhecimento como gestor. Você está lá só para fazer essa equipe trabalhar da forma mais rentável possível. E como um técnico de futebol, você, em princípio, não participa de nenhuma jogada. Você manda eles fazerem. Não no sentido de mandar de uma forma agressiva, de uma forma sem motivar, faz com que a pessoa
execute o seu trabalho pela sua capacidade, pela sua vontade, pelo seu desempenho. E isso você consegue treinando a sua equipe, sabendo escolher a quem recrutar, fazendo um bom teste de seleção, mas principalmente segurando essas pessoas na sua empresa. Quando eu perco um funcionário, quando um chefe perde um funcionário de valor, realmente ele está perdendo uma parte importante do seu time, uma parte importante daquilo que ele tem como ferramenta de trabalho, que é o seu colaborador. Bom, por outro lado, vivemos num país capitalista, num país onde a concorrência é violenta, é incentivada, todo dia abrem novas empresas que vão fazer a mesma coisa que você, e aí a oferta que esses concorrentes fazem aos seus colaboradores, àqueles que realmente estão levando a sua empresa para frente, às vezes é impossível de você cobrir. E aí você perde aquele colaborador e, além de não mais fazer o serviço na sua empresa, vai fazer para o seu maior concorrente. Então isso é terrível, é uma perda dupla. E você, para recuperar isso, vai ter que começar do novo, do zero, achando uma outra pessoa, treinando essa pessoa, ensinando essa pessoa, fazendo com que ela chegue a cumprir, pelo menos em parte, aquele trabalho que a pessoa que você perdeu fazia. E aí tem várias técnicas para você conseguir mantê-los e, infelizmente ou felizmente, a maior delas é pagar bem, remunerá-lo de acordo com sua capacidade, de acordo com seu rendimento e até de acordo com o lucro que ele proporciona à sua empresa. Então, aquela frase que eu falo, chefe não faz nada, só manda, é uma realidade, sem dúvida. O chefe que faz serviço de colaborador é um mau chefe, porque ele não soube delegar, entregar ao colaborador a responsabilidade de fazer o seu trabalho. Mas o chefe tem que ter essa capacidade de reter seu colaborador e de fazê-lo cada vez mais produtivo. Talvez uma saída seja torná-lo sócio, uma saída bem interessante. Embora hoje, mesmo sócio acaba pedindo demissão. Já tive esse caso. Então, o problema está colocado. Talvez o Mantovani aí vai dar uma ideia mais clara de como segurar esse povo junto à sua gestão. Olha, usando o tempo com maestria, literalmente. Agora, Santucci, eu trago para você justamente o pensamento que Eu confundi o nome. não tem problema. Eu trago justamente o pensamento que o Ernesto trouxe aqui para gente. E eu queria até que você pudesse abrir sua fala com isso, se possível, que é justamente a ideia de que o chefe, quando ele não faz a tarefa do colaborador, ele acaba sendo, quando ele faz a tarefa do colaborador, ele acaba sendo um mau chefe. Hoje em dia, a gente começa a ter uma visão cada vez mais forte e hegemônica de que o bom líder é aquele que não só manda, mas faz também. É uma dissonância, né? Eu acho que a gente pode dividir bem isso, né? Primeiro, se o chefe tem que saber o que todos os seus colaboradores fazem. Senão, ele não é chefe. Ele tem que conhecer cada pedacinho, cada parte. Ele pode dar cada pedacinho, cada parte do trabalho, do produto, né? do processo. Tá? Ele tem que saber. Ele pode não ser um expert em fazer, mas ele tem que saber, ele tem que saber. Aí fica até mais fácil para ele pedir, para ele coordenar a execução do processo. Né? O problema de que o Ernesto, né, eu ia falar Mantovani, daí ele pensar que ia sacanear.
problema que o Ernesto coloca é que quando você começa a fazer o trabalho do teu colaborador, né, é porque o teu colaborador não está sendo capacitado para isso, né? Aí talvez tenha que se pensar em substituir ou colocar em outra posição, alguma coisa nesse sentido, né? Só que o turnover não é um negócio novo. Ele não veio com a pandemia. Ele já acontecia muito tempo atrás, né? O que nós precisamos fazer, né, é aprender a contratar. A pessoa lá, as empresas um pouco mais estruturadas, quando abrem uma vaga no departamento, né, eles fazem a requisição para o RH para pedir um colaborador, tal. Precisa saber exatamente o que está sendo, o que precisa, qual é o perfil, o que a pessoa vai ter que executar, né? O que você precisa da pessoa, para que você coloque a peça certa no buraco certo. Mais ou menos por aí, né? Não adianta nada você ter uma vaga de auxiliar, aprendiz de arquivista. Meu primeiro registro em carteira, lá nos anos 70 foi isso, aprendiz de arquivista, e você contratar um cara com uma capacidade do Bill Gates para fazer esse trabalho, né? Querer pagar para ele um salário de aprendiz de arquivista. Você não vai conseguir, né? É um subaproveitamento muito grande de competências e de valores, né? Da mesma forma, você abrir uma vaga de CEO na sua empresa e querer contratar alguém que mal começou no mercado de trabalho, não tem experiência nenhuma, não tem uma formação. Tem um pensamento muito legal do Branson, Richard Branson, que é o fundador do grupo Virgin, né? Que ele fala assim, eu vou virar para ler, tá, gente? Capacite bem os seus colaboradores para que eles possam partir. Trate-os bem para que eles prefiram ficar, né? Talvez oferecendo a parte societária na empresa, como o Ernesto falou, eu ia falar Mantovani de novo, desculpa, como o Ernesto falou, né? Seja uma solução, pode ser, né? Valorizar o trabalho dele de modo que ele se sinta importante na equipe é outra, né? Criar condições higiênicas, como falava o Esberg, né? Que a pessoa trabalha motivada pelo trabalho, nem tanto pelo salário. É outra. Cada empresa, cada cultura, cada lugar tem a sua história, tem a sua tradição, né? O que nós precisamos é, na hora de iniciar um processo de contratação, né, de seleção e recrutamento, é escolher alguém que seja o perfil do cargo, né? O Jorge Amado, que falava na Dona Flor, né? Quando falava do Teodoro, né? O segundo marido, né? Cada lugar na sua coisa e cada coisa no seu lugar. Não tem como fazer diferente. Não tem como encaixar diferente, né? O turnover existe por parte de insatisfação do empregado em relação ao empregador. Existe em relação do empregador em relação existe o turnover, né, por o empregador não estar satisfeito com o empregado, sabe? Então eu acredito muito que a pré-seleção, né, o treinamento, o recrutamento é a chave base para você diminuir o turnover. Não é oferecer um salário maior, não é você jogar limpo. Como disse o que você citou aí, Badiali, né? Ser honesto, ser sincero com o teu funcionário, né? Olha, o salário é esse. Por mais que você queira fazer, eu não vou conseguir pagar mais para você. É o meu limite. Te interessa, né? Quer crescer junto comigo? Quem sabe um dia a gente passa para algo melhor, né? Eu acredito que seja por aí o caminho. Ou seja, você, empreendedor, precisa investir justamente na formação, muitas vezes até na graduação da equipe que vai trabalhar para você. Eu digo equipe aqui porque todos trabalhamos juntos. Mas e quando todos que entram, saem, e todos que saem, entram, e fica nessa rotatividade? Esse gasto acaba sendo grande, não é, Santucci? Muito alto
Existem, se você clicar aí na internet, você vai encontrar um monte de fórmulas para calcular o turnover, o custo do turnover, gente, e o custo social dele, sabe? O empregador que contrata alguém para fazer uma determinada função, em 10 dias ele vê que o cara não deu conta do recado, simplesmente saiu. Né? Ou o empregado que se enche de esperança porque vai trabalhar numa determinada companhia e daí depois percebe que a companhia não era aquilo que ele esperava dela. Né? Então, eu perco dias, meses da minha vida, sabe, numa luta inglória. Um jogo que não vai ser, eu não serei o ganhador, nem empatarei o jogo. Né? Esse custo social, né, da demissão, da nova contratação, é algo que precisava ser pensado antes de ser iniciado. Faz sentido pensar nisso? Quanto tempo eu levo para preparar um funcionário para que ele esteja em condições de executar determinada tarefa? Em determinados segmentos, como no tráfego aéreo, tá? O controlador ele vai estar praticamente em condições de operar sozinho depois de 6 meses operando, sabe? Um analista de sistema, talvez um pouco menos tempo, mas mesmo assim eu vou ter o gasto de toda aquela parte que eu coloquei o anúncio no jornal, se é que ainda se fazem isso, não sei. Coloquei o anúncio no jornal, distribuí, contratei, eu fiz o treinamento, ele veio, sabe? E depois de 6 meses ele fala, olha, não é para mim, eu recebi alguma coisa melhor. Né? Existe um custo muito grande para ser feito isso. E, inclusive, do outro lado, do lado do empregado. Né? Muitas vezes ele está indo a pé entregar o currículo porque ele não tem mais, acabou. Né? A gente vê um monte de história assim. Ainda mais nesses tempos de pandemia que está difícil. Né? Muita gente solta, sem emprego. Ele pega um ônibus, ou ele vai a pé, ele entrega, depois ele é chamado para uma entrevista, ele volta, né? Aí ele é chamado para mais não sei o que, ele volta, né? Começa a trabalhar depois de 3 meses, sabe? No desespero de querer levar o dinheiro para casa, ele está fazendo uma coisa que não é dele. Quantos e quantos você vê que o cara tem capacidade para ser curso superior e se candidata à vaga de curso médio ou curso elementar, porque ele precisa do dinheiro, e no primeiro sinal de um outro emprego, ele vai abandonar e vai embora, sabe? Então, volto a bater na tecla. Momento da contratação, o momento da seleção que ele tem que ser pensado, que ele tem que ser trabalhado. A economia que você vai fazer contratando a pessoa certa, treinando a pessoa certa, incentivando a pessoa certa para ficar, dando condições para que ela desenvolva o seu trabalho, tá? Se eu não posso pagar mais, eu posso criar uma cesta de benefícios, sabe? Eu pago a escola do seu filho. Para a empresa talvez seja mais fácil, porque pode criar lá do que dar o aumento. Existe N opções para que você estimule o seu bom funcionário a ficar. Existe N opções para que você escolha a empresa e o cargo que você vai querer assumir nessa empresa fazer. Né? Não é qualquer empresa, não é qualquer cargo, não é qualquer funcionário que serve um para o outro. Era mais ou menos isso. Ernesto, então a grande pergunta que fica é: como é que a gente equaciona uma conta de custo de turnover que, por ter turnover, acaba sendo única e exclusivamente negativa? Bom, primeiro é tentar votar num bom candidato a presidente, torcer para termos um bom ministro. Por quê? O que realmente provoca todo esse aspecto negativo que nós estamos falando aqui, nessa questão de turnover, porque turnover é você perder um bom funcionário, mas também
temos que considerar, dentro desse assunto, a impossibilidade, que muitas vezes temos, de substituir uma pessoa em função do seu mau desempenho, né? Assim como no caso, por exemplo, do técnico de futebol, que eu gosto de dar como exemplo, ele tem uma missão mais complexa, porque ele só pode jogar com 11. Então, quando ele vai colocar um novo, ele precisa tirar um que estava jogando. Assim como quando ele vai tirar um que estava jogando, ele precisa colocar um novo. Então, é muito mais complexo do que uma simples substituição, inclusão ou exclusão de um colaborador na sua empresa. Porque na sua empresa você pode simplesmente demitir um ou então admitir mais um, né, sem ter que mandar ninguém embora, por exemplo. Então, a fonte de todo esse problema está principalmente na nossa legislação trabalhista. Eu sei que esse nosso bate-papo semanal aqui não é muito favorável a questões políticas, mas nós precisamos mudar o nosso processo de remuneração, porque isso afeta diretamente esse tema que nós estamos falando. Como evitar o turnover, como tornar o turnover uma coisa tão negativa, como fazer do turnover uma coisa talvez até positiva. Então, no Brasil, se paga pelo não trabalho. Eu já falei várias vezes isso aqui, mas eu gosto de insistir. Você, quando vai demitir um funcionário, você precisa pagar férias proporcionais, aviso prévio, parte do 13º e parte das férias. Então, isso causa uma resistência tão grande que, no fim, você acaba não demitindo. E isso também é um ponto negativo, quer dizer, isso também faz parte do turnover. Porque quando a gente fala como evitar o turnover na sua empresa, a frase tem que ser entendida como ampla. Como ter colaboradores eficientes, animados, incentivados, estão realmente produzindo da melhor forma possível o seu trabalho. Então, todo esse processo, se esse processo todo facilitasse as empresas a trocar de pessoas sem ter custos mais elevados, ajudaria muito todo esse processo de turnover positivo. Quer dizer, fica quem é bom, sai quem é ruim, e quem é bom, quando sai, provavelmente vai ajudar uma outra empresa. E, vamos dizer assim, para a economia como um todo, também tem seu lado positivo. Os bons vão trocando, onde vão conseguindo ganhar mais, onde vão conseguindo ter um melhor padrão de vida. E, às vezes, o bom não consegue nem sair, porque é um processo tão complexo que não vale a pena ele tomar essa iniciativa. E nem o empresário. Ele também não toma essa iniciativa porque custa muito caro. Então, eu sou muito favorável à pejotização. A reforma trabalhista recente que tivemos deu uma melhorada nesse processo, mas ainda assim, hoje, a pejotização ela é impedida uma série de circunstâncias. O funcionário receber orientação de um único chefe, ele não tiver liberdade de trabalhar quando quiser, ele realmente ele tem que responder àquela pessoa que é o chefe dele, ele não pode ser PJ. Então, esse processo todo de pejotização melhorou um pouco, mas não mudou muita coisa. Sim, se criou restrições que praticamente invalidaram todo o sentido da lei. E todo esse processo de uma movimentação maior, sem dúvida que provocaria vantagens
tanto para o colaborador, para as pessoas eficientes, porque aí ele vai pular talvez de uma empresa para outra, porque ele é muito eficiente e vai sempre receber mais recompensas, maiores salários, maiores oportunidades. Se bem que o gestor que estiver atento a isso, vai exatamente cobrir as ofertas que ele receber. E aqueles que não executam seu trabalho com eficiência, eles vão ser demitidos, mas no sentido que, olha, tem que realmente se esforçar, tem que realmente fazer um bom trabalho. Ok. E com tudo isso, a gente teria uma melhoria na produtividade da economia como um todo. Quer dizer, Maravilha. o país cresceria, né? Maravilha. Agora, uma coisa interessante aqui, a gente acabou de receber uma pergunta da Janaína, pergunta enviada pelo WhatsApp. A pergunta dela é a seguinte: vocês acreditam que o DISC, creio eu, análise DISC, né, pode ter eficácia na contratação, no ato da contratação, justamente para evitar essa troca constante? Maurício, você quer começar? Janaína, o DISC ele vai falar as características, o perfil do contratante, do contratado, né, do futuro contratado, né? Mas volta um pouquinho. Se o setor que está precisando não colocar quais as características esse contratado, né, essa vaga, esse futuro empregado precisa ter, só o DISC não resolve. O DISC vai falar, por exemplo, quais são as características dele. Se ele gosta de trabalhar em grupo, se ele é mais isso, se ele é mais aquilo, se ele é mais participativo, se ele é mais... É para essa função? Se for, beleza. Por isso que tem que haver uma solicitação de vaga de contratação muito bem estruturada, o perfil da pessoa que vai fazer, o que ele precisa fazer, que hora, direitinho, quais são as características, para o DISC, depois você fazer o casamento, fazer a junção. Só o DISC por si, ele não resolveria. Eu acho que o DISC ele é útil no sentido que as atividades dentro de uma empresa realmente necessitam de perfis diferentes. Então, se você vai contratar uma pessoa para trabalhar em vendas, ela não pode ser uma pessoa muito focada, muito detalhista, né? Tem que ser uma pessoa expansiva, uma pessoa alegre, uma pessoa que gosta de conversar. E o DISC, nesse sentido, ele classifica muito bem as pessoas, né? Com as perguntas que fazem, com as dinâmicas que normalmente também são muito positivas e ajudam nesse processo. Assim como, por exemplo, o camarada que vai cuidar da contabilidade, das finanças da empresa, esse precisa ser uma pessoa muito precisa, muito exata, muito no detalhe. Analista. Também o DISC mostra muito isso. E o outro tipo, eu sempre classifico o DISC só em 3 tipos de pessoas. Aquele que é expansivo, que é uma pessoa alegre, que está toda hora pensando num negócio diferente, leva a vida numa boa. Aquele que é exatamente detalhista e sim especialista, tal. E o terceiro seria quase que o meio termo, né? Aquela pessoa muito dinâmica, aquela pessoa que realmente tem iniciativa e vai para frente e foca muito no seu trabalho, e é exatamente o ideal, por exemplo, para um diretor, um presidente de uma empresa, uma pessoa de responsabilidade, principalmente que vai comandar várias pessoas. Então, ele ajuda sim. Santucci, você acabou falando sobre o analista, né? O perfil do que ele estava falando, do controlador lá, do cheio de detalhes, não sei o quê, é o perfil analítico, né? São 4 perfis, né? O dominador. São 4. Explora um pouquinho isso, por favor, Santucci. Né? E o... Fugiu o outro agora aí, mas são 4. Eu não lembro. Que um deles é um misto entre o camarada que é comandante, quer dizer, que manda mesmo, e, ao mesmo tempo, ele também é meio detalhista. Bom, enfim, eu acho que 3 aí já seriam suficientes. Ele ajuda, mas eu falo que não é o suficiente.
pelo fato de você não... Muitas vezes nós não conseguimos o que queremos porque nós não sabemos pedir o que a gente quer. Então a gente muitas vezes acaba comendo pizza de mussarela porque não explicou que era de mussarela de búfala, e aí fica o negócio assim. Gostei dessa. Agora, uma coisa que eu vejo muito, não sei se é uma coisa pontual, que eu acabei vendo por, sei lá, coincidência, ou talvez azar, ou não, é que muitas vezes, muitas empresas, sejam elas de médio ou pequeno porte, grande eu acho que é mais difícil, mas muitas vezes acabam não sabendo nem mesmo criar um rol de funções específico, né? É sempre assim, como a gente era pequeno e foi crescendo, e você fazia sua função e também a função do outro coleguinha ali também, agora a próxima pessoa que eu contrato é uma pessoa para fazer as duas funções, e aí sempre fica meia boca, né? Porque aquela pessoa que devia estar fazendo aquele trabalho, muitas vezes, sei lá, administrativo, tem que atender ao público. Mas não tem como atender ao público, tem trabalho administrativo, não tem como fazer o trabalho administrativo porque tem que atender ao público. É sempre aquela economia porca do, não, vamos juntar, porque peraí, sempre foi assim, uma das piores frases na minha vida é essa, não, gente, sempre fez assim, vai querer mudar agora, depois de 10 anos que está funcionando? Isso dói, é só em mim que dói ou vocês também dói isso? Isso é horrível, né? Isso é que você falou, é economia porca, é fabriqueta de fundo de quintal, né? Você já imaginou você, não, mas vai que dá. Põe mais ou menos aí, né? Quanto é que eu cobro? Multiplica por 3. Porra, sabe? Tem um negócio muito maluco. Então, isso não é administração. Não. E depois reclama que não dá sorte, né? Não, depois reclama que foi azar, quando deu errado. Deu sorte. Eu abri uma empresa e não deu sorte. Tá bom. Foi azar. Putz, acabei dando o azar de ter uma crise. Aí foi isso que aconteceu. Seu Ernesto, sempre foi assim na RP Flex? Um problema que eu tenho muito aqui é exatamente dimensionar a quantidade de pessoas na execução das tarefas necessárias para a empresa, né? Primeiro porque existe uma variação muito grande, né, durante os períodos que a gente vive. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho 2 atividades que dependem de pessoas, que é o suporte e a programação. Tem vezes que eles estão super sobrecarregados e tem vezes que eles não têm o que fazer, que realmente há uma calmaria e aí as pessoas ficam sem ter o que fazer. Então, uma das partes muito difíceis na gestão de pessoas, e isso em qualquer empresa, é exatamente você definir quantas pessoas são necessárias para executar aquele trabalho. Porque é preciso considerar que as pessoas têm uma certa capacidade de produção. Então, ela tem que exercer essa capacidade integralmente. E o objetivo da empresa sempre é obter um maior lucro. Então, nessa gestão, é muito importante o gestor fazer um cálculo exato de qual é o trabalho de cada um. Porque tem aquela história também que muita gente não cuida da própria vida, né? Só fica cuidando da vida dos outros. Então, se você vai examinar o trabalho dele no dia a dia, você vê que ele passou mais da metade do tempo ajudando os outros, até sem que os outros tenham pedido a ajuda dele. Aquela historinha que eu gosto de contar, e o camarada tem a loja dele, e quando vai lá um consultor, ele fica falando, então, eu trabalho aqui para burro, tal, mas olha meu vizinho, ele só chega às 10 da manhã, ele não faz nada, ele fica lá só o tempo todo conversando com as pessoas, ele também, outro dia eu vi ele maltratando uma cliente, eu não sei como, ele ganha muito mais do que eu, a loja dele está sempre cheia. E aí o consultor fala, é que ele só administra uma loja, e você administra 2.
a sua e a dele, porque está tão por dentro dos problemas do outro lá. Essa eu gostei. Ó, se não for a pizza de mussarela de búfala do Santucci, é a administração do negócio do coleguinha, do Ernesto. Assim que a gente vai vivendo. O nosso programa, aliás, já está quase estourando o tempo, quase chegando no fim. Então, agora peço a mensagem final de vocês para tanto orientar o nosso amigo empreendedor que nos acompanha sobre o turnover, como também e principalmente passar o seu contato para que ele possa te conhecer mais e possa aprender com vocês no dia a dia das suas redes sociais. Começando com você, Maurício Santucci. Muito obrigado pela instrução de hoje. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar o pouco que eu sei, né? A ideia primeira é fazer pensar, né? Não ter a resposta pronta. Gente, é muito difícil você ter que demitir, né? É muito difícil você pedir demissão porque você está insatisfeito com o lugar que você trabalha, né? Mas uma coisa a gente tem que pensar. A gente tem que estar preparado para grandes desafios, quer como contratante, quer como contratado. E para você se preparar para isso, não existe melhor maneira do que você estudar. Estude, prepare-se, esteja apto a desempenhar o melhor papel da sua vida. Eu não sei qual vai ser, é a sua vida. Eu não tomo conta da outra loja, eu tomo conta da minha só, certo? Então, se você pensa e quer ser alguém extraordinário, quer ser alguém fora da curva, tá? Procura um coach. E a gente vai crescer juntos, eu garanto isso para você. Eu estou nas redes sociais, é Maurício Santucci, como está escrito aqui, com 2 Cs, né? E a gente vai bater um papo e a gente vai descobrir qual é o melhor caminho para você chegar ao sucesso de uma maneira consistente e mais rápida. Obrigado por ter participado, por terem nos brindado com a audiência, né? E a gente volta semana que vem, se Deus quiser. E ele quererá, com certeza. Aliás, você que está acompanhando, aproveite e libere todo o seu potencial justamente por meio do Instituto Potentiate. Só assim a gente consegue crescer cada vez mais. Agora, seu Ernesto, a sua dica infalível para o nosso empreendedor e seus contatos. A dica que eu vou dar é para nós mesmos aqui, para você. Então, a gente fazer depois como evitar o turnover na sua família, na sua roda de amigos. E realmente o relacionamento humano não é fácil e uma briga sempre é negativa, sempre causa um mal-estar, causa saudades. Então, vamos tentar viver em paz, viver bem, entender, né, os desejos e as necessidades daqueles que conosco convivem, em casa, entre os amigos, compreender as pessoas. Quando qualquer pessoa faz uma atitude que você não gostou, pode analisar, teve um motivo. Tente achar qual foi o motivo, e aí você vai perdoá-la, sem dúvida. Continuo com o projeto ERP em sala de aula, e estamos aí dando exercício para as pessoas interessadas. Hoje teve uma coisa bacana que a faculdade, a ENIAC, lá de Guarulhos, ela está promovendo para os alunos que fazem esse curso a possibilidade deles aplicarem isso numa empresa. Então, é um projeto que está evoluindo bastante e está dando oportunidade aos jovens estudantes de já, no tempo de escola, de faculdade, participar de projetos dentro de uma empresa. Meu e-mail é ernesto@erpplex.com.br, o YouTube, que é ernestoabercorn.com.br, e se você quiser fazer o exercício, mande um e-mail para mim.